Você estuda, faz questões, mas parece que sempre erra a mesma coisa? Não adianta você querer fazer 1000 questões se você não conserta o seu erro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que me ajudou a parar de bater na trave nos concursos. Ela se chama Caderno de Erros. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é João, você está no canal Dark JW. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para poder apoiar, beleza? Essa ferramenta chamada Caderno de Erros é uma ferramenta que muitos estudantes que têm se destacado, passado em provas, têm utilizado. E eu uso ela diariamente, então eu vejo que ela é muito interessante para nós e eu quero trazer ela para vocês também. O Caderno de Erros, de forma bem básica, é um caderninho que você tem para colocar literalmente os seus erros. Erros esses que são percebidos em questões. Questões como assim? Você vai responder uma pergunta e ali você percebe que você errou. Então através disso você vai buscar a resposta correta daquela questão e vai escrever no caderno do erro, mas você vai escrever de uma forma que você não gaste tanto tempo. Então você não precisa copiar a pergunta por inteira naquele caderno do erro. Então coloca a parte principal. Por exemplo, vejamos, quando formos falar de Código Penal, por exemplo, tem o furto e tem o roubo. Há uma diferença entre furto e roubo. Quando é o furto, não tem violência. Quando é o roubo, tem violência. Ambas têm uma subtração, mas uma tem violência e outra não. Então, dessa forma, se eu errei uma questão desse tipo, por exemplo, eu coloco furto sem violência, roubo com violência, para dar um norte para vocês seguirem para os seus estudos. E o caderno de erros eles ajuda muito, porque por diversas vezes, se a gente for fazer uma questão, eu errei essa aqui, e pula para outra, errei de novo, você vai ficar muitas e muitas vezes fazendo o mesmo tipo de questão e vai errar. Por quê? Porque a banca que você provavelmente vai prestar uma prova, seja ali um concurso, você vai perceber que se você fazer diversas questões anteriores daquela banca, ela vai cobrar a mesma coisa, porque dependendo também do concurso, eles mantêm o mesmo edital. Então, eles têm uma margem do que pode cobrar. E se você já errou um tipo de conteúdo que está dentro daquela margem, eles vão cobrar novamente e você vai errar. Então utilize o caderno de erros. Ele é um filtro de todas as suas fraquezas. Tudo aquilo que você errou, você consegue corrigir através desse caderno de erros. Então não negligencie os seus erros. Algo que eu acho muito interessante é quando eu erro alguma questão. Eu prefiro estar estudando e errar uma questão e aprender o porquê eu errei, no que eu errei ali e melhorar, do que eu somente acertar. Porque pode ser que a questão estava muito fácil, eu acertei. Pode ser que eu acabei de ver a matéria e acertei porque ali estava na memória ainda de curto prazo. Pode ter diversos fatores. Mas quando eu erro uma questão, eu sei que realmente estou necessitado de aprender aquela parte. Então eu foco muito em quando eu erro questão. Porém, antes eu fazia de que maneira? Ia fazer uma questão, eu errava, eu não ficava tão bem. Ficava pensando, caramba, eu não aprendi muito isso. Com raiva também, porque horas estudando, chegava na questão e errava. Mas hoje eu já vejo como um jeito diferente. Hoje eu errando, eu fico feliz, porque eu vejo que é uma possibilidade de eu poder melhorar. Claro que essa possibilidade de poder melhorar é pré-prova, porque eu posso consertar esses meus erros antes da minha prova, porque quando chegar na prova não são admitidos erros. Então na prova eu vou dar o meu 100%, o meu melhor. Daí vai de vocês, como você prefere fazer. Anotar no caderno, anotar no Word, anotar seja no tablet, enfim, aí vai de você. Se você prefere escrever na parte digital também, sem novidade. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um pouco do meu caderno de erros. Esse é o meu caderno de erros. Eu gosto de fazer muitas questões através dele. Todas as questões que estão aqui ou são questões que eu acho muito interessante, ou são questões que eu errei. A maioria são questões que eu errei, cerca de 90, 95% questões que eu errei. E daí eu coloco o que eu acho mais importante. Por exemplo, essa questão número 1 falava sobre algo que era como fazer uma pesquisa no Google, pesquisas específicas. Então eu errei esse tipo de questão, mas através desse tipo de questão eu consegui saber todas as formas específicas que mais são cobradas. Em um erro eu consegui puxar diversas coisas que eu também não sabia antes. E assim eu vou indo, célula de Excel, contas de matemática, coloco conta aqui que eu não acertei, depois eu fico aqui batendo cabeça, depois eu acerto. Então, muito bom ter o caderninho de erros, ó. Pode ver, tem várias questões aqui, ó. Várias questões, coisas que eu não sabia, vários termos que eu não conhecia ainda. Eu acho muito importante você que não tem um caderno de erros, você ter, porque, vai te ajudar demais. Beleza, agora, última parte que eu acho também extremamente importante. Não adianta você escrever no seu caderno de erros e não revisar. Então, essa parte da revisão é algo crucial, porque se a gente somente escrever, não vai servir para nada. Se você não revisar, também não vai servir para nada. Por quê?
porque você vai esquecer, literalmente você vai esquecer. Então, algo que eu já deixo aqui como opção para você fazer, antes de você estudar, começar a estudar ali no seu dia, você pega o seu caderninho de erros e lê ele por completo, ou o que você achar mais importante, que faz tempo que você não vê, e dá aquela lida antes de estudar, depois você começa a estudar. E outra coisa, o caderno de erros não é algo para você ficar horas e horas e horas e horas ali vendo, não. É uma leitura rápida. Vê aquilo que você errou anteriormente, que você já consertou, e dá uma relembrada, para que fique mais forte ainda naquilo na sua cabeça. Beleza? Então, para finalizar o vídeo, o caderno de erros ele serve para que você não cometa o mesmo erro 2 vezes ou mais. E outra coisa importante, quem passa no concurso não é quem sabe mais, e sim quem erra menos. Então isso parece até clichê de poder ser dito, mas é literalmente isso. Quando muitas pessoas falam que você precisa acertar a alternativa, marcar o X no lugar certo, para concurso, literalmente é isso. Você precisa ser aprovado naquela prova. E também algo que eu venho comentando bastante com algumas pessoas aqui que tiram dúvidas comigo aqui no canal. E não precisa você, para ser aprovado, você ser um professor de determinada matéria. Não precisa ser expert. Você precisa saber o que está pedindo no edital e passar na prova, simplesmente isso. Não tentar ficar explorando mais do que o necessário. É literalmente ficar na sua prova. Muitas pessoas já vêm tirando dúvidas comigo, perguntando. Eu acho muito maneiro, obrigado a todos que vieram até mim, que confiaram. Futuramente tenho pretensão de fazer uma mentoria com alguns alunos para algum determinado concurso. Então isso daí é um plano para futuramente, mas quem também quiser conversar, falar sobre a respeito de concurso, alguma coisa, me segue lá no Instagram, @darkjwoficial. Para quem ainda não segue lá, segue. Pode comentar, conversar comigo lá, sem novidade. De boa, eu tô lá para conversar com todo mundo. E muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau. Valeu!